Velocidade é um dos principais pontos quando o assunto é uma batalha ou uma luta. Sem velocidade você não acerta, sem velocidade você não esquiva, sem velocidade as suas chances de vencerem uma batalha são muito baixas. Porém, especificamente em Shumatsu no Valkyrie, obra complicada e difícil que é, eu vejo muita gente superestimando ou entendendo errado a velocidade dos personagens. Por isso hoje, nesse vídeo, eu vou colocar em xeque o que é velocidade em Shumatsu e qual é a velocidade dos personagens de fato. Antes de começarmos a falar sobre, convido você a entrar no server do Discord do canal, link aí na descrição. Também não se esquece de dar like, se inscrever e comentar aí embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto do vídeo. Voltando ao ponto de velocidade, eu vejo muitas vezes termos na fandom como Speed Blitz, que normalmente é usado para se referir quando um personagem é muito mais rápido que o outro, ao ponto desse outro nem reagir aos seus movimentos. Normalmente quem usa esse termo induz uma luta entre um personagem X e Y que acaba com um movimento ou algo parecido. E isso, em Shumatsu no Valkyrie, é uma completa mentira. Não entenda errado, existem casos nas próprias lutas de Shumatsu de personagens dando Speed Blitz nos outros, mas não dando Speed Blitz Hit Kills, que seria o cara se mover tão rápido que o outro personagem não reage e ainda é morto com o mesmo golpe que o blitou. Pra mim é bem evidente que, mesmo que tenha sim personagens mais rápidos que os outros em Shumatsu no Valkyrie, todos eles estão em escalas parecidas. E por falar em escalas, é justamente esse um ponto que eu quero abordar no vídeo. Muita gente justifica esses Speed Blitz em lutas com o fato de um personagem X ser FTL e o outro não. Só para esclarecer primeiro o que é FTL e essas terminologias que a galera usa, normalmente elas vêm de comunidade de Versus Battle, como a Versus Battle Week, que eu acho que é a mais famosa delas. E cada uma das comunidades tem um sistema de escala de velocidade. Tá passando na tela aí, por exemplo, o sistema de escala de velocidade que a própria Versus Battle Week usa mesmo, só pra vocês terem uma noção rápida do que eu tô falando. O ponto é que as pessoas usam é que personagens como Zeus, que são FTL graças ao cálculo do Meteor Jabs dele, e outros personagens do Ragnarok como, sei lá, o Hércules, que tem aquele jeitão mais lerdo dele, não são FTL, sim qualquer outro tipo de velocidade que é abaixo da velocidade da luz. E com os dois se enfrentando, dizem que o Zeus facilmente vence dele por ser FTL e o outro não. O meu ponto nesse vídeo é, sim, o Hércules e todos os outros personagens do Ragnarok são sim FTLs. Sim, todos são. E eu vou tentar te convencer por quê. Primeiro temos que pegar o que faz pelo menos um personagem do verso ser FTL, no caso Zeus com seu Meteor Jabs. Ninguém diz que ele tá socando na velocidade da luz dentro do mangá, mas se você pegar o tempo que é dado na luta e supor algumas distâncias prováveis entre o soco do Zeus e o Adão, você chega numa velocidade em torno de 1.33 vezes a velocidade da luz por um cálculo simples. Aí que tá, essa velocidade é menosprezada pelo Ares. Ele diz que deuses abaixo dele, deuses médios, nem veriam os movimentos dos socos, mas ele consegue ver perfeitamente. Apesar do Ares ser toda a piada que ele é no mangá, dentro da narrativa, o Ares é um deus muito relevante. Ele lidera tropas de guardas, é um deus com certa influência no Conselho dos Deuses e até tem o seu lugar na sala VIP dos deuses. Claro, nada disso denota força especificamente, mas já dá pra notar que a velocidade da luz em Shumatsu não é algo bizarro de difícil de se alcançar. Isso porque outros personagens alcançam. Indo um a um dos que eu posso escalar para FTL, temos primeiro o Adão, obviamente, né, já que ele lutou com os Zeus mesmo sem o reflexo divino dele. Essa é a scale mais direta que a gente pode fazer, então agora eu vou passar para scales focadas no Ares e no fato dele poder perceber e acompanhar ataques FTL. Ah, e adendo rápido aqui que eu acho que é importante porque eu prevejo que alguém vai falar sobre isso, por acaso alguém tente invalidar os argumentos, dizendo que o Ares é um personagem cômico com o intuito de piada. Não, o Ares não é um personagem cômico. Ele é um personagem que tem piadas, isso como vários personagens de Shumatsu, o Hermes e o Zeus, por exemplo, também tem várias piadas. Mas assim como os dois, tem momentos que o Ares fala sério e tem falas importantes para a luta e para o entendimento da obra como um todo, em especial no round 2 e no round 4. Então não é porque o Ares tem piadas envolvendo ele ser fraco se comparado com os lutadores bizarros de fortes do Ragnarok, que toda a escala do vídeo aqui tá errada, ok? Outro adendo rápido para eu não me esquecer, as skills que eu vou mostrar aqui são focadas na percepção do Ares ser da velocidade da luz, ou seja, dele ser capaz de ver e acompanhar golpes nessa velocidade. Nada indica, e eu discordo que ele possa, se mover e lutar na velocidade da luz. Isso são coisas diferentes. O foco aqui é a percepção dele, que é capaz de reconhecer e acompanhar essa velocidade, perfeito? Agora voltando à escala. Esses são alguns personagens que o Ares diz em sua luta que não consegue acompanhar.
Poseidon com o seu Medusa Alop Demeter, Kim quando ele reflete o Ares e Tesla com o seu PPP Cross. No primeiro caso, o do Poseidon, o Ares fica surpreso com a quantidade de pós-imagens que o Poseidon gera, o que demonstra que o Ares não estava conseguindo acompanhá-lo plenamente, e portanto coloca Poseidon mais rápido que a luz. No caso do Kim, quando o Ares é jogado para o lado na entrada do Kim na sala VIP, o Ares não consegue nem acompanhar ou entender o que aconteceu. Caso alguém diga que ele acompanhou e ele só não teve velocidade física para reagir, né? Como eu falei, eu não acho que ele tenha a velocidade da luz em combate. Não, ele não é que ele não acompanhou. Ele disse que ele nem viu o que aconteceu logo quando o Kim usa pela primeira vez a forma de armadura na sua luta contra o Ares. Portanto, ele nem conseguiu entender o que aconteceu, o que coloca o Kim na velocidade também acima da luz. E sobre o Tesla, ele mesmo disse que não entendeu e nem viu nada do que aconteceu na trocação final do Beelzebub contra o Tesla naquele momento do PPP Cross. Portanto, o Tesla é mais um pra conta. E claro, por a gente ter Poseidon, Kim e Tesla como mais rápidos que a luz, naturalmente quem lutou contra eles também é por ter conseguido os acompanhar. No caso, Sasaki, Ares e Bell também entram pra lista. Esses são os personagens que eu consigo colocar como FTL com as reações do Ares especificamente. Quanto aos outros personagens do elenco, que eu acredito que também são acima da velocidade da luz e eu vou explicar porquê, eu tenho que usar uma outra escala, nesse caso envolvendo Heimdall. Sim, o Heimdall não tem nenhum feito de percepção que nem o Ares, por exemplo, mas pegando a de base que o Ares falou sobre um deus médio não conseguir ver o Meteor Jebs dos Zeus, mas ele sim, dá pra subentender que o Heimdall também vê numa velocidade parecida, afinal ele é sim um deus relevante na narrativa da obra, não à toa que ele narra o Ragnarok. Além disso, se a gente for observar o momento que o Zeus lança o Meteor Jebs quando ele tá lutando contra o Adão, o Heimdall narra os Jebs dos Zeus, ele não mostra dificuldade em acompanhar eles, então é presumível que ele sim consegue acompanhar os socos. Você até pode achar esse motivo do Heimdall fraco, e eu confesso que pela falta de um feito dele, fica difícil de crer. Mas qual é? Temos deuses como o Buda e o Shiva, que são bem rápidos, que não tem na scale que a gente fez agora há pouco, enquanto Hades e Kim, por exemplo, tem. Então, por mim, é válido, e eu posso explicar melhor ainda depois. Agora, voltando ao Heimdall, tem alguns personagens que conseguem fazer o Heimdall ter dificuldade de reagir a eles. Thor e Lubu, durante as suas trocações de golpe, faziam o deus admitir exatamente isso, que tem dificuldade de acompanhá-los. Além deles, o Heimdall denota também que a chuva de golpes do Rajun é perigosa e amedrontadora, o que denota uma velocidade considerável, que, se fez o Heimdall surpreso, já é alguma coisa para os parâmetros que a gente busca aqui no vídeo. Se o Rajun tá nessa escala, óbvio que o Buda e o Zero também vão estar, então mais alguns pra lista aí. Agora falta Hércules, Jack, Shiva e Raiden, e esses eu não tenho nenhuma escala, mas aí que entra o meu ponto principal de todo o vídeo. Que envolve não scalings que muita gente pode discordar, mas a narrativa do mangá. Desde o primeiro capítulo é mostrado e dito pra gente várias vezes que o Ragnarok se resume numa batalha entre os 13 deuses supremos do céu e os 13 humanos supremos. Ou seja, os 13 humanos mais fortes do céu e os 13 humanos mais fortes da humanidade. Pode até dizer que o supremo se refere à hierarquia ou status, mas não faz tanto sentido. Pois nos humanos temos gente como o maior perdedor, no caso o Sasaki, enquanto entre os deuses a gente tem alguns como os mais temidos ou desgostados pela maioria dos deuses, como por exemplo o Beelzebub. E para os que estão fora dessa citação dos supremos, no caso o Rajun e o Hades, que não são deuses do céu, né, eles lutam com humanos e deuses que estão nesse nível, então é evidente que eles estão bem próximos disso também, na realidade eles estão exatamente nessa mesma escala, né? E acho que fica bem claro, pelo menos pra mim, que de fato esses 13 humanos e esses 13 deuses supremos são realmente supremos. Eles não têm dificuldade contra nenhum outro personagem da obra, além dos outros personagens que já estão na lista do Ragnarok. Em nenhum momento da história algum membro específico da lista é depreciado, é dito que é fraco se comparado aos outros. Não, eles sempre estão acima dos demais, é sempre muito fácil. Poseidon e Bel derrotam facilmente o Adamas, o Kim lida com Ares como se não fosse nada, o Shiva vence de todos os deuses hindus sem nem usar a sua técnica mais forte, o Zeus chega na final da Gigantomaquia sem tomar um único golpe. Todos, literalmente todos os personagens são incrivelmente poderosos dentro da narrativa do mangá, e em nenhum momento é denotada uma diferença abissal entre os personagens da lista, nem mesmo entre os que eu considero mais fortes, tipo, sei lá, os Zeus, e os mais fracos, como o Jack, o Hércules ou o Zero. Por isso, levando tudo isso em consideração, fica seguro pra mim dizer que Shiva, Raiden, Jack e Hércules são sim acima da velocidade da luz. Não só eles, mas todos os membros do Ragnarok que já lutaram ou que ainda vão lutar. Esse é o poder e a força desses caras que estão no torneio. Lembrando aqui mais uma vez, não é porque todos são acima da luz que todos têm a exata mesma velocidade.
apenas que estão em escalas parecidas, o que evita lutas que são, como falei no começo do vídeo, resultados unilaterais onde um personagem ganha do outro facilmente graças a uma diferença bizarra de velocidade. Então sim, eu não vejo personagens como Zeus e Adão solando os outros com low diff ou no diff. Pra mim isso não existe dentro do contexto do mangá. Falando uma linguagem de versus battle, eu diria que no máximo existe um confronto mid-diff entre talvez o Zeus e o Zero ou o Zeus e o Jack. Essa é a minha opinião. Ufa, esse vídeo foi longo e complexo, mas espero que tenha esclarecido bem meu ponto pra vocês. Tentei trazer scaling pra quem gosta e narrativa pra quem gosta também, deixando claro meu ponto de vista sobre a velocidade em Shumatsu. Você, discorda do que eu falei? Acha sim que existe uma diferença abissal de velocidade no mangá? Não existe, tira essa ideia da sua cabeça, tá bom? Comenta aí embaixo a sua opinião, entra no server do Discord pra discutir comigo sobre, e não se esquece de se inscrever e dar like, e até o próximo vídeo.